Olá, eu sou Maria Beatriz Dias Tchuquian, advogada trabalhista, e vou tratar das medidas provisórias 927 e 936. A medida provisória 927, ela regulamentou o teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, que é aquele realizado fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias de informação. Segundo a medida provisória, os profissionais que estiverem sujeitos a esta forma de trabalho não estão sujeitos ao controle de jornada. Eles precisam ser notificados com 48 horas de antecedência antes do trabalho de forma remota. Além disso, para a fixação da responsabilidade pela manutenção e infraestrutura para execução de trabalho, como por exemplo o custo com internet, manutenção de computador, energia elétrica, deve ser fixado por acordo por escrito entre empresa e empregado pelo prazo de até 30 dias após o início do teletrabalho. Além disso, a medida estabelece que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constituiria tempo à disposição do empregador e estabelece que esse regime pode ser aplicado a aprendizes e estagiários. É importante destacar que aquele empregado que sofre sim o controle de jornada, tendo que iniciar a operação do dia em horário determinado, é cobrado pelo login e logout ou participação em horário determinado de conferências telefônicas ou reuniões, ele pode eventualmente configurar o trabalho extraordinário e pleitear o pagamento de horas extras futuramente. Além disso, a medida provisória simplifica o sistema de concessão de férias, permitindo que as férias sejam comunicadas com uma antecedência de 48 horas. E com relação às férias individuais, estabelece que pode haver a antecipação de períodos aquisitivos mediante a celebração de acordo individual escrito. A medida provisória autoriza o pagamento da remuneração de férias em até 5 dias úteis após sua concessão e o pagamento do adicional do terço de férias juntamente com a gratificação natalina. O abono pecuniário, popularmente conhecido como venda de férias, ele está condicionado à concordância do empregador. Com relação às férias coletivas, a medida provisória também simplifica o aviso, permitindo que seja comunicado com antecipação de 48 horas e dispensa a comunicação prévia ao órgão do Ministério da Economia, que era o antigo Ministério do Trabalho, ou a comunicação aos sindicatos. A medida provisória traz como alternativa a possibilidade de antecipação dos feriados não religiosos e a utilização destes dias em saldo de banco de horas. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância de empregado e de acordo individual escrito. A medida provisória também aumenta o prazo de vigência de banco de horas, possibilitando que seja instituído em caráter emergencial o acordo de banco de horas por termo individual escrito e a compensação no prazo de até 18 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, mantendo naturalmente o limite máximo de 2 horas diárias de trabalho. A suspensão do FGTS é outra medida permitida pela medida provisória. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento de FGTS pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020. Este valor pode ser parcelado em até 6 vezes, com pagamento a partir de julho de 2020. Já com relação à medida provisória 936, o que é importante ressaltar é que ela estabeleceu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e trouxe 3 medidas importantes: o pagamento do benefício emergencial de preservação de emprego e renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Começando pela redução de jornada de salário e de trabalho, é importante destacar que a medida provisória para assegurar a validação desta medida fixou que deve ser preservado o valor do salário hora de trabalho. Assim, deve haver uma redução proporcional entre salário e jornada, pactuada por escrito, através de acordo individual entre empregado e empregador, com antecedência mínima de 2 dias, prevendo as reduções de 25%, 50% ou 70% do salário
e da jornada. Para a fixação de percentuais diferentes, é necessária a negociação coletiva. O prazo máximo desta medida é de 90 dias. Para a suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória também prevê a necessidade de acordo individual escrito com antecedência mínima de 2 dias corridos. Nessa hipótese, não há trabalho, não há pagamento de salário. O prazo máximo é de 60 dias. Se houver a necessidade da manutenção da suspensão do contrato e da redução de jornada de salário, as duas medidas podem ser adotadas, mas no período máximo de 90 dias. Depois de adotado uma dessas medidas, caberá ao governo o pagamento do benefício emergencial. Este benefício ele é calculado sobre parcela do seguro-desemprego. Assim, para os casos de redução de salário e jornada, o valor do benefício será no mesmo percentual. Se, por exemplo, houve a redução de jornada e de salário em 25%, o empregado receberá o benefício emergencial no valor de 25% da parcela do seguro-desemprego. Redução de 50% ou de 70% da jornada e de salário, o valor do benefício será no valor de 50% da parcela do seguro-desemprego ou de 70% da parcela do seguro-desemprego. Na questão de suspensão do contrato de trabalho, o governo pagará 100% da parcela do seguro-desemprego para as empresas que têm a receita bruta em 2019 de no máximo 4,8 milhões. Aquelas empresas que tiveram receita bruta anual em 2019 superior a 4,8 milhões, é obrigatório que elas paguem o valor de 30% do salário como uma ajuda compensatória, que tem natureza indenizatória. Então, sobre ela não haverá incidência de contribuições previdenciárias e nem de FGTS. Nesse sentido, o governo pagará 70% do valor da parcela do seguro-desemprego. Além disso, a medida estabelece que, para as reduções de salário e de jornada de até 25%, o acordo individual é válido e aplicado para todos os empregados. Se houver a redução entre 50% ou 70%, a medida provisória altera um pouquinho a regra. Para os empregados que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 vezes o teto da Previdência Social e tem curso superior, não será necessária negociação coletiva, é válido o acordo individual. Para os empregados que ganham mais de 3 vezes o salário mínimo e menos que 2 vezes o teto da Previdência Social, eles precisam de negociação coletiva. Esta é a regra da medida provisória. Do mesma maneira, é aplicado para o caso de suspensão. Os empregados que recebem até 3 vezes o salário mínimo ou mais de 2 vezes o teto da Previdência Social e têm curso superior, é válido o acordo individual. Para os empregados que estão na faixa intermediária, é necessária a negociação coletiva. Importante ainda esclarecer que caberá ao empregador informar ao Ministério da Economia a redução de jornada e de salário ou a suspensão temporária do contrato no prazo de 10 dias contado da celebração do acordo. A primeira parcela será paga pelo governo no prazo de 30 dias a partir desse registro. Além disso, o benefício emergencial de preservação de emprego e de renda não será pago para aquele profissional que esteja em gozo de qualquer benefício da Previdência Social ou recebendo seguro-desemprego. Além disso, a medida provisória estabelece garantia de emprego aos profissionais que tiveram a jornada e o salário reduzidos ou a suspensão do contrato de trabalho. Nesse sentido, está garantido o emprego pelo prazo que essas medidas vigoram e assim que o contrato é restabelecido pelo mesmo período. Assim, se, por exemplo, houve a suspensão do contrato por 60 dias, o empregado é estável por 60 dias e assim que o contrato se restabelece, ele permanece estável por mais 60 dias. Significa que ele não poderá ser dispensado sem justa causa. Se houver a necessidade da dispensa sem justa causa, a medida provisória estabelece as regras para pagamento da indenização. Então, esses são os principais aspectos das medidas provisórias que tratam da natureza trabalhista em tempos de pandemia. Espero que tenha contribuído e agradeço à Câmara Japonesa pela oportunidade. Um abraço a todos.